Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Então, boa noite a todos e todas. Estamos aqui com 40 pessoas na sala, 50 pessoas na sala, melhor dizendo. Todo mundo aqui para prestigiar o Matheus hoje, né? Então, com certeza vai ser mais uma conferência muito interessante. Eu queria só fazer alguns informes antes da gente entrar especificamente na conferência. O primeiro é um agradecimento, né, à coordenação da Semana Acadêmica, né, enquanto coordenador do curso, agradecer professor Galante, professora Crislane, professor Rippel, Paulo, Daiane, todo mundo, Tati, Cristiano, todo mundo que trabalhou, né, na semana. Foi um sucesso. Os alunos estão mandando aqui mensagens dizendo que gostaram dos minicursos, gostaram das palestras. Tivemos um bom público todas as noites. Então, agradecer a todo mundo aí, né, inicialmente. Outro informe que eu queria fazer é sobre os alunos que são da graduação. Por favor, me mandem ali, ó, no privado uma mensagem dizendo que estão aqui, que eu vou registrar a presença de vocês e vocês irão ganhar 1 hora de atividade acadêmica complementar por participar da conferência. Então, por favor, todos aí, né, mandem para mim lá no privado que eu vou anotando aqui, tá certo? Outra coisa, os alunos estão pedindo para divulgar que está sendo confeccionado um moletom, um casaco daquele tipo college, né, do curso de economia, e ele está à venda, um casaco bem bonito, tem duas cores, né, e 2 modelos diferentes, um cinza e preto, outro azul e vermelho, nas cores da Unioeste. Casaco bonito, naquele estilo americano, Universidade Americana, bem legal o casaco. Os pedidos são até o dia 10/6. Né? Divide até 2 vezes, o primeiro pagamento no ato do pedido e o segundo pagamento quando chegar o casaco. O tempo de duração em torno de 45 dias, o tempo de confecção. Né? Então, converse com a Daniele. A Dani está aqui, a Daniele Bertuzzi, ela está aqui na sala, então pode mandar um privado para ela também, aqueles que tiverem interesse em mais informações, né? Para encomendar esse moletom, tá? R$ 158,00, certo? Então, aqueles que quiserem moletom, procure a Daniele Bertuzzi aqui na sala e podem mandar uma mensagem no privado para ela, que ela vai passar o link aí com mais informações para vocês. Outra informação importante é quanto à greve, né? Nós tivemos hoje uma reunião com todos os representantes dos sindicatos de todas as universidades, das 7 universidades estaduais do Paraná, né? E houve, então, começou um andamento de negociação, né, com o governo, mas a decisão toda ficou para quarta-feira, que é quando vão ocorrer as assembleias em cada universidade vai decidir a volta ou não. Estamos todos aqui bastante otimistas, né, que de fato essa negociação caminhe e que na quarta-feira a gente possa trazer uma notícia boa para vocês. Então, fiquem atentos aí que em breve vocês receberão mais notícias nessa questão da greve. Bom? Bom, então, terminando os informes, queria começar, então, agradecendo, né, aos professores, estudantes e demais participantes, desejar a todos uma boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma das conferências do NDR. Hoje nós teremos a discussão de número 106. Olha que legal, quando começamos tudo lá atrás, hoje já 106 o número da conferência hoje.
né? Para a etapa de hoje, a gente conta então com a participação do Matheus Melo Verman e Silva, com o tema o desenvolvimento econômico social internacional por estratos de renda, uma análise com dados em painel. Então, muito interessante aí o tema. O Matheus é bacharel em Ciências Econômicas pelo IBMEC, no campus de Belo Horizonte, e ele é mestrando do nosso programa de pós-graduação em Economia, do PGE, aqui da Unioeste Campus Toledo. Gostaríamos, então, de desejar, né, de agradecer a presença de todos. E antes de passar a palavra para o Matheus, eu queria lembrar ao público, né, que as nossas conferências podem ser vistas e revistas nas redes sociais, né? Então, assistam, divulguem, comentem e nos ajudem a enriquecer esse debate. Os links para acesso serão disponibilizados no chat. Então, tem o canal do YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, né? Vão ser disponibilizados os links aí. Nós gostaríamos, então, também de pedir para que os ouvintes mantenham os seus microfones desligados durante a palestra, né? Para não ter aquela interferência, e que o Matheus pode ser interrompido a qualquer momento por qualquer um de nós para fazer algum questionamento. Não precisamos esperar as questões no final da conferência. Então, qualquer dúvida que aparecer, né, qualquer coisa interessante que alguém queira fazer, sugestão, pode pedir a palavra, né, e fazer a sua colocação. Aqueles que não quiserem falar, abrir o microfone e falar, podem escrever no chat, que nós iremos ler, então, oportunamente as suas perguntas. Certo? Então, com vocês, então, a apresentação do Matheus. Matheus, muito obrigado pela conferência e uma boa noite. Muito obrigado, professor Carlos, pela abertura. Obrigado a todos os professores que estão aqui, o professor Cristiano, o professor Valdir, que me convidaram aqui também, né? E o professor Jefferson, meu orientador, eu vi aí que está entre os que estão assistindo também. Muito obrigado a todos que estão aqui. Só a minha co-orientadora, a professora Fernanda, acho que eu não vi ela ali, mas se você estiver, muito obrigado por ter vindo também a assistir a conferência de hoje. Então, assim, então direto ao ponto, né? Eu estou aqui para apresentar basicamente o projeto, né? No caso, qual que é a pesquisa que estou querendo conduzir aqui, né? Com o professor Jefferson e com a professora Fernanda, né? Dentro aqui do programa de mestrado da Unioeste de Toledo, né? Então, só passar aqui, o slide passou no principal, professor? Só para conferir, tá tudo certo? Para me ouvir? Tudo bem? Estamos vendo aqui. Perfeito. Então, só dando um breve contexto acerca do tema, né? Porque o tema, de fato, ele é muito amplo, certo? E o risco de temas muito amplos é que, às vezes, não tem como abarcar tudo que é necessário dentro da pesquisa, ou acaba ficando tão amplo que se torna redundante, né? Porque, basicamente, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está levando em conta, obviamente, o processo de internacionalização que aconteceu, né, no último século, que, obviamente, muda toda a cadeia de produção e a maneira como os países se relacionam. Há acesso a tecnologias produtivas, certo? Isso precisa com a digitalização. Hoje em dia, um pequeno empreendedor, um microempreendedor que seja, ele tem pode utilizar um celular, uma mídia digital que tem uma capacidade de processamento muito maior do que se utilizava em contexto militar, alguns 50 anos atrás, ou seja, isso é como muitos chamam de efeito democratizador da tecnologia, certo? É um cenário em que você tem enorme grande produtividade, sem que hajam muitos ganhos muito grandes de custos, né, para os pequenos empresários, empreendedores e produtores em geral, né? E também tem a questão da transição demográfica, que é um dos temas que são abordados, né, em das referências que eu explorarei um pouco mais para frente, certo? Que é basicamente o fenômeno de você ter anteriormente você tinha a maior parte da população, você tinha elevada taxa de natalidade e elevados índices de mortalidade, e os países desenvolvidos já estavam aquele cenário de que você tem populações bem mais velhas, certo? Uma natalidade muito mais baixa. Perdão. E havia preocupações de que no mundo, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, seguiria com um crescimento populacional elevado.
No entanto, os últimos dados que têm sido publicados, né, dados das Nações Unidas, né, e demais órgãos que analisam esse fenômeno demográfico, tem mostrado que, na verdade, o processo de transição demográfica está acontecendo, inclusive, nos países de baixa renda, certo? Ou seja, ou de renda média baixa, que seja, né? O próprio caso do Brasil mesmo, que é um país em que nós já estamos, né, indo para uma população que está envelhecendo, antes de chegar a um patamar de DH, de renda média e tudo mais de um país rico, certo? Então, isso já acontece também em outros países do chamado terceiro mundo, né? Que tudo bem que é uma classificação que talvez não se encaixe tanto para os contextos atuais, mas que se observa também em alguns países da África subsaariana ou certos países orientais que estão, né, em desenvolvimento, mas que já estão com projeção demográfica, já estão com uma população envelhecendo. Além disso, as economias mundiais, a gente está no período pós-pandemia ainda, juros reais elevados, as dívidas públicas elevadas em relação ao PIB e outras tecnologias que estão por surgir. Então, quando a gente analisa isso tudo, a gente sempre está pensando naquilo que já se construiu e naquilo que se pode construir. Mas aquilo que se pode construir está sempre limitado por certos entraves, certo? E alguns entraves que podemos citar por exemplo, essa questão da internacionalização, que, se por um lado a cadeia, né, a interligação entre os países no comércio, não quer dizer que isso isso gera um efeito equitativo ou positivo para todos os países, certo? Você não tem que ter uma posição, uma teoria econômica, por assim dizer, muito protecionista, vamos por assim, né, de fazer uma classificação muito estrita entre países dominantes e países periféricos, vamos por assim, no cenário comercial internacional, mas você mais analisando os dados e tal, nós conseguimos ver que há sim uma desigualdade nesse aspecto, né, e que isso obviamente afeta fatores geopolíticos, econômicos se interconectam, ou seja, uma maior comercialização e internacionalização não necessariamente se configura num desenvolvimento equitativo e numa convergência mundial, vamos por assim, né? A digitalização sempre está limitada pelo grau de instrução dos países de renda média e baixa, ou seja, se por um lado o maior acesso à tecnologia é bom, que melhora o desenvolvimento e a produtividade, se a mão de obra não pode ser qualificada, se não há um acúmulo de capital humano para acompanhar o acúmulo de capital físico, ou que seja os avanços tecnológicos, né? Então, esse avanço tecnológico acaba se traduzindo como que num hiato, né? Você tem um avanço tecnológico, porém muitos países acabam ficando para trás, certo? Porque o capital humano não acompanha esse capital fixo que é acumulado, essas novas inovações que vão sendo disponibilizadas. E isso acaba só aumentando a desigualdade, né? E criando, né, trajetórias de convergência ainda mais, né, distintas entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? E também tem a questão de que, como eu falei anteriormente, os países ricos e velhos, vamos por assim, né? Eles estão tendo esses problemas previdenciários, né? E em relação a está faltando mão de obra para sustentar esses países, do ponto de vista econômico, social, né? Enquanto que há países pobres, vamos por assim, ou de renda média baixa, que estão envelhecendo também, certo? Que estão no processo de transição demográfica. E por conta disso acaba sendo necessário formulação de políticas e, obviamente, analisar esse fenômeno todo para encontrar respostas, certo? Então, indo agora, depois de falar desse contexto, vamos falar das questões de pesquisa desse projeto, né? Primeiro, em que nível os modelos de crescimento macroeconômicos, consagrados pela literatura, são aplicáveis à realidade das nações deste cenário de desenvolvimento internacional? E aqui, falando dos modelos de crescimento macroeconômicos, podemos citar os primeiros, né? Por exemplo, modelos keynesianos lá de Harold Domar, né? Que já levava em conta a questão da taxa de crescimento, o acúmulo de capital, como o PIB, né, a produção de país, como funciona o acúmulo de capital, beleza. Depois nós temos a síntese neoclássica, modelo de Solow, que já leva em conta também a relação entre capital humano e capital físico, certo? Como que esses fatores se interconectam para ter uma convergência do equilíbrio de longo prazo. E aí depois tem a expansão, formada por Mankiw, Homer e Weil, já nos anos 80 para 90, se não me engano, que já leva em conta o acúmulo de capital humano, certo? E que não tem o capital humano como um fator homogêneo, apenas como mão de obra, mas sim leva-se em conta o fator educação para você analisar o efeito econômico. Mas esses modelos se adequam, e em que nível que eles se adequam ao cenário que nós estamos, certo? Em que, por exemplo, o acúmulo de capital físico não necessariamente se traduz tanto a produtividade quanto um investimento em tecnologia, quanto um fator de inovação, certo? E segundo, esses critérios, né, que a gente utiliza para avaliar como desenvolvimento, bem-estar, qualidade de vida, certo? A gente utiliza, obviamente, o IDH, certo? O IDH vai avaliar a expectativa de vida,
o grau de felicidade, vamos por assim, das pessoas que vivem naquele país. Mas a que critério que isso se adequa também a diferentes países? Porque você pode muito bem ter um país que tem uma renda mais baixa, mas que para aquele país a prioridade, vamos por assim, é aumentar o PIB per capita logo, é aumentar logo o polo econômico para a população ter uma qualidade de vida e um capital acumulado maior, né? Já para um país que já tem um polo econômico maior, talvez para ele já seja mais adequado utilizar os índices de DH mesmo, né? Puros, vamos por assim, né? E aí, então, seria como aplicar esses critérios, né, do que se classifica como bem-estar, desenvolvimento, qualidade de vida, numa análise qual e quant, certo? E, obviamente... Matheus, você me permite uma parte? Pode falar, professor. Tudo bem. Matheus, é o Carlos aqui de novo. Só está fechada a câmera porque a minha internet não está muito boa. Mas eu acho, só tentando, não sei se você já está fazendo isso ou não, mas você apresentou vários modelos aí. Você falou de alguns modelos pós-keynesianos, falou de modelo de Solow, né? Você falou da síntese neoclássica. Eu acho que e falou de quais se aplicam à realidade econômica e tal. Eu acho que uma distinção muito importante que você tem que fazer dos modelos são os modelos liderados pela oferta, os modelos liderados pela demanda. Claro. Eles são muito diferentes a forma como. Então, não sei se você pretende, como é que você pretende tratar isso aí, mas talvez não misturar essas coisas. Você falar de um modelo keynesiano, mesmo da mesma forma como você fala do modelo de Solow, por exemplo, esses modelos, na essência e na forma como leem a economia, eles são muito diferentes. Sim. Um deles acha que a oferta é que puxa o desenvolvimento da economia, o outro já é um modelo já liderado pela demanda. Então, não sei se no seu texto, né, na sua monografia, na sua dissertação, sim, mas eu acho que você tem bastante cuidado se você for misturar essas coisas todas no mesmo trabalho, né? Com certeza, professor, com certeza. Aqui nas questões de pesquisa, né, eu só quis mencionar eles por cima, né, mas que vamos direto aqui para esse ponto, professor, porque aqui já vamos entrar, né, de fato, nas diferentes modelos e quais que se adequam de fato ao que a gente vai utilizar. Porque esse que é o ponto no fim das contas, né? Quais variáveis que a gente vai utilizar, com que modelo base, né? Para poder tratar os dados e chegar nos resultados, né? Então, assim, por exemplo, quais seriam os fatores determinantes do crescimento das nações nas últimas décadas, quando analisados por estratos de renda, certo? Então, aqui, primeiro fator. Quando a gente fala de determinantes do crescimento, bom, determinantes seriam, no caso, quais são as variáveis independentes que estão determinando isso que a gente chama de crescimento ou desenvolvimento, enfim, qual que seria a nossa variável para medir melhoria do bem-estar humano, né, mundial, vamos por assim, né? E aqui a gente, obviamente, está analisando eles por estrato de renda, que aí já é um ponto que a gente, inclusive, trata, né, a gente tratou bastante, né, no passado com o professor Jefferson, né, na disciplina de Economia do Trabalho, né, como que a gente avalia, né, cria variáveis qualitativas, né, para você avaliar distinção de gênero, distinção por estrato de renda, o número de filhos, etc., né? Como que você traz esses fatores, né, para você analisar seus fatores quantitativos, né? E no caso seria que medida diferentes fatores de produção, configurações institucionais, perfis geopolíticos, né? Como que eles afetam a trajetória do desenvolvimento de diferentes países, certo? E por fim, obviamente, refletir de que medidas, políticas, atitudes podem ser tomadas para você melhorar isso, né? Então, e obviamente, aqui sobre o projeto, a gente tem a pesquisa construída a partir da monografia de graduação, certo? Aqui, no caso, eu já vou falar um pouco a respeito do meu TCC, né? Mas, basicamente, a ideia é que o meu TCC, ele já foi voltado um pouco a esse assunto, só que com uma base de dados bem reduzida e com um escopo de análise bem reduzido, porque é um trabalho de graduação, né? Então, a ideia não é ser tão profunda assim, né? No caso, usar como base o TCC e expandir, obviamente, novas variáveis, nova metodologia, etc., né? Mas com aquele mesmo enfoque, vamos por assim, né? E o referencial teórico tem como base modelos, que eu vou falar agora, né? E a metodologia, a gente está utilizando aqui os conhecimentos adquiridos tanto na graduação como no mestrado, né? Mas que, obviamente, aqui utilizando novos bancos de dados, né? E novas variáveis para analisar tudo isso, né? Enfim, então Gerson, agora... Gerson, Matheus, uma informação. Talvez eu esteja perguntando uma coisa que está nas próximas etapas da sua dinâmica, mas apenas para evitar correr o risco de deixar passar. Você fala de crescimento das nações, então posso pressupor que você esteja fazendo uma análise de muitas, talvez todas as nações, né? Certo. Se não, qual seria o extrato que você tomaria?
Outra questão, se você tem algum tipo de recorte temporal, se você vai utilizar vários recortes, só para ter uma percepção sobre o ambiente. Perfeito. Então, eu estou só anotando aqui esses pontos, alguns eu vou tratar especificamente, tá? Num dos slides posteriores, tá? Muito obrigado, professor, pelo apontamento. Enfim, então olha só, pesquisa originária, no caso do meu TCC, que eu apresentei quando eu fiz no curso lá em BH, né? Ele era intitulado O Impacto do Crescimento Populacional sobre o Crescimento Econômico na América Latina. Uma análise de dados em painel, certo? Que está, inclusive, o nome do meu orientador, para quem quiser ir atrás, certo? Então, aqui no caso, o meu TCC, originalmente, eu utilizei um modelo de crescimento, no caso, o modelo de solo explodido, para analisar a América Latina. E aqui entrando no ponto dos modelos que o professor havia apontado. Isso, inclusive, eu coloco na revisão de literatura do TCC, né? E eu, inclusive, fiz alguns ajustes alguns trabalhos recentes para trazer de volta para a dissertação, inclusive. Basicamente, aqui a gente está utilizando, professor, como base as premissas do modelo neoclássico, certo? Então, acho que tem pessoal da graduação que talvez ainda não tenha olhado também essa parte, né? E basicamente, né, que o professor tinha dito antes, o modelo de Harold Domar, né? O modelo de Harold Domar é o modelo de matriz keynesiana. Então, ele parte das premissas keynesianas, que é o que a gente chama de demand side, né? É uma economia puxada pela demanda. Então, daqui uma das conclusões principais desse modelo é que a taxa de crescimento de um país, como função do investimento em capital e da demanda, obviamente, né? Demanda por investimentos, é inerentemente instável, certo? Não há equilíbrio de longo prazo, não há equilíbrio, uma renda de longo prazo no modelo keynesiano, né? No modelo Harold Domar, certo? No entanto, aí nos anos 80 já foi formulado daí o modelo de Solow. Solow já fez o que a gente chamou de síntese neoclássica. Solow formulou lá um modelo, né, uma função de produto, em função de capital físico e mão de obra, certo? Os dois únicos fatores da economia. E aí tem lá as demonstrações do modelo, eu não coloquei aqui no slide, né, para não ficar muito carregado, mas basicamente a afirmação de Solow é que sim, é possível alcançar um equilíbrio de longo prazo, certo? Você tem lá como que um nível ótimo de capital, um nível ótimo de mão de obra, certo? Para você alcançar esse chamado equilíbrio de longo prazo. Isso foi basicamente essa decisão neoclássica, né, foi sendo usada em trabalhos posteriores, né, para analisar o tema da convergência de renda internacional, né? Por que diferentes países convergem para diferentes níveis de renda? O que tem certos países que parece que caem na armadilha da renda média, né? O país fica naquele patamar e parece que ele nunca consegue sair. Alguns países estavam num patamar extremamente baixo de desenvolvimento, de PIB per capita, de qualidade de vida, e aí alcançaram patamares bem elevados em pouquíssimas décadas. Enquanto que os países consagrados da Europa Ocidental, América do Norte, né, com todo aquele background, com toda aquela dotação inicial, conseguiram construir e tá no topo, vamos pôr assim, né, da cadeia alimentar mundial, do ponto de vista econômico, político e tudo mais, né? Então esse é o modelo de Solow, certo? Então aqui já é um modelo puxado pela oferta, é um modelo neoclássico, ou seja, aqui a gente está levando em conta capital e mão de obra para aumentar a oferta e consequentemente, você tem um crescimento econômico que possibilita um maior consumo, certo? E depois foi feito daí o modelo de Mankiw, Homer e Vail, um trabalho formulado em 92, publicado em 92, se não me engano por eles, né? Que eles montaram o modelo de Solow expandido, ou Augmented Solow Model, que aquilo... a expansão que eles fizeram, basicamente, foi aplicar a ideia de que na mão de obra não existe essa homogeneidade, né? Não teria como você simplificar a mão de obra como um fator homogêneo e único, certo? Como se todos os trabalhadores de um país fossem iguais, com as mesmas habilidades, com a mesma instrução, mesmas habilidades e capacidades, certo? Então, o fator que o Mankiw, Homer veio levar em conta no modelo deles seria o fator acúmulo de capital humano. O acúmulo de capital humano, que aí existem N proxies para analisar, né? Você pode usar taxa de alfabetização, porcentagem de pessoas no país que tem ensino médio completo, porcentagem de pessoas no país que tem ensino superior completo, enfim. N fatores que se utilizariam daí para averiguar qual que é o grau de instrução, quanto que essa mão de obra daquele país está se especializando, se tornando mais eficiente. Porque a ideia seria que, da mesma maneira que o capital físico ele pode se tornar mais eficiente com avanços tecnológicos, por exemplo, se a gente cria uma locomotiva, a locomotiva ela gasta muito menos recursos e é muito mais rápida e carrega muito mais peso do que um monte de carroça puxado por cavalo, né? Isso é um avanço tecnológico no ponto de vista do capital, vamos supor assim, né? Agora, do ponto de vista da mão de obra,
Uma pessoa que consegue utilizar um Excel, por exemplo, ela vai ter uma produtividade muito maior do que uma pessoa que só consegue fazer conta com papel e lápis, por exemplo, certo? Então, são ganhos de produtividade aplicados no mundo do capital humano, certo? E este foi o modelo que a gente utilizou, que eu utilizei, no caso, né, como meu orientador, na graduação, certo? Que a gente utilizou apenas os países da América Latina, ok? Fizemos lá, coletamos dos dados do Banco Mundial, fizemos a filtragem de dados, alguns países tinham pouquíssimos dados, não tinha como aplicar aquele corte temporal, alguns simplesmente não tinham dados para as variáveis selecionadas, certo? E aqui o foco foi a análise demográfica, que era o escopo do meu TCC. O período de análise foi 2011 a 2017, por dois motivos. A análise, primeiro, a ideia seria ser depois de 2008 para evitar o choque daqueles do subprime, né? De 2008 para 2009 nos Estados Unidos, né? E que no caso isso foi um choque externo, né? Não teria como entrar na estimação para evitar problemas, certo? Né? Econométricos. E no caso de 2017 é porque as variáveis do Banco Mundial que chegavam o mais longe possível, sem chegar em 2019 para 2020, que é a pandemia, certo? E até 2017. Então, a ideia desse período aqui foi ser depois de 2008 e antes de 2020, certo? E as variáveis selecionadas com base no modelo de respondido foram essas. Então, como era uma análise apenas de crescimento econômico e não de desenvolvimento, ou IDH, utilizamos apenas o PIB per capita. O PIB per capita é a produção do país total dividido entre todo mundo igualmente, que não leva em conta a desigualdade de renda, mas a gente vamos falar a esse respeito. População total, formação de capital físico, que no caso a gente utilizou como proxy o investimento em capital físico como porcentagem do PIB, e formação de capital humano, que no caso nós utilizamos a taxa líquida de matrícula, que no caso seria a porcentagem de crianças em idade escolar que estão de fato matriculadas, certo? E o procedimento econométrico que utilizamos foi primeiro utilizar o modelo de dados agrupados, né, em painel, que só recobrando aqui levemente, né? A medição por painel consiste basicamente em você fazer estimação de vários modelos, como que vários modelos para vários períodos temporais e para várias observações, de forma que você consegue utilizar como que um eixo temporal e um eixo espacial, vamos por assim, né? Você analisar, por exemplo, estados do Brasil ao longo da década de 90, certo? Então você tem um fator geográfico e um fator temporal ao mesmo tempo, né? E esse fator geográfico e temporal são suas observações. Então a gente utilizou o modelo de dados agrupados, modelo de efeitos fixos e modelo de efeitos aleatórios, e depois fizemos 3 testes para hierarquizar eles. O teste de Chow mostrou que o modelo de efeitos fixos era melhor que o agrupado, ou pooled. O teste de Hausdorff mostrou que o de efeitos fixos era melhor que o de aleatórios, e o Brash-Pagan mostrou que o aleatórios era melhor que o pooled. Então, consequentemente, logicamente, o modelo de efeitos fixos mostrou melhor que o de efeitos aleatórios, e esses aqui foram os resultados da pesquisa após correções. E os resultados dessa pesquisa original, e agora indo de fato as consequências para a pesquisa de dissertação, foram, primeiro, observando aqui a análise populacional, ela foi estatisticamente significante, com efeito negativo, o que está de acordo com a teoria, né, do modelo de solo. Para o modelo de solo, quanto maior o crescimento populacional, menor a fatia do bolo, né, vai estar disponível para cada indivíduo, certo? Quanto maior a população, menor o PIB per capita. Então, quanto maior o crescimento populacional de um país, menor será o PIB per capita de longo prazo daquele país. A consequência lógica, né, da premissa do modelo de solo seria que países com um menor crescimento populacional teriam, né, consequentemente, um maior PIB per capita de longo prazo. Segundo ponto, capital físico e capital humano não foram estatisticamente significantes para a nossa medição, certo? Perdão. Capital físico não foi estatisticamente significante, certo? Isso, inclusive, acabou requerendo outros testes depois para averiguar, né, motivos para isso, né? E, por fim, o capital humano, ele foi significante, porém com efeito negativo. Ou seja, a minha pesquisa originalmente eu estaria dizendo que quanto maior o acúmulo de capital humano, certo? Menor seria o PIB per capita daquele país, certo? No caso dos países da América Latina. Eu acho que a gente fez uma discussão a respeito disso. Será que talvez o cenário institucional dos países da América Latina não seria adequado, certo? De forma que, por exemplo, se você tem um país em que você tem alto acúmulo de capital humano, você mais não tem mobilidade de renda, você tem muito patrimonialismo, muita carta marcada, não tem uma mobilidade social real, então aquele recurso que é investido em capital humano basicamente está sendo desperdiçado, porque as pessoas estão se classificando, estão se qualificando, estão adquirindo instrução, mas não estão conseguindo aplicar aquela instrução, não estão conseguindo ascender socialmente de fato. Então, isso seria um fator que poderia explicar isso, né?
Mas isso basicamente foi o que a gente utilizou na dissertação, né? Perdão, na graduação. E agora, qual que seria a ideia da dissertação? Primeiro, expandir a base de dados e incluir os demais grupos continentais. O professor Valdir havia perguntado, né? Primeiro ponto, né? Análise internacional, sim. E segundo, quais seriam os estratos e os recortes que estariam utilizando, né? Basicamente seria o seguinte: a ideia seria englobar o maior número de países possíveis, certo? Só que aqui a classificação seria basicamente por estratos de renda, certo? Então nós utilizaríamos, por exemplo, o Penworld Table, tem dados sobre a respeito disso, o Banco Mundial também tem, né? Os próprios dados da Unesco também tem. Dados classificam os países como de renda baixa, renda média e renda alta, certo? E, obviamente, também existem outras classificações que poderiam ser utilizadas, inclusive estão, né, nas possibilidades da pesquisa. Por exemplo, o próprio Bernanke e Gurnayak, né, que é um dos trabalhos que eu cito na dissertação e que foi uma das referências para o trabalho que a gente acabou conduzindo, eles fizeram um teste da especificação do modelo de Moncure-Homer e Vail, só que classificando os países com dois critérios. Primeiro, tamanho da população. Se o país tem menos ou mais do que 1 milhão de habitantes, porque tem países que são minúsculos, né, estatisticamente falando, certo? Então, se o país tem... Perdão. Então, o primeiro eixo que eles utilizaram para classificar seria se o país tem uma população menor ou maior que 1 milhão de habitantes. E o segundo fator que foi utilizado seria se os países eram membros ou não da OCDE, certo? Outro trabalho que segue essa linha também foi do Summers e Heston, certo? Que é um que eu cito lá também, que eles também fizeram essa classificação, né? Países como membros ou não da OCDE. Ou seja, aqui eles já estavam utilizando os países, o critério se o país é membro ou não de um bloco econômico específico. Se não me engano, o artigo original de Moncure-Homer e Vail, eles levam em conta se o país é ou não produtor de petróleo. Ou seja, existem diversos critérios que podem se utilizar para classificar essa base de dados internacional, certo? Aqui, no caso, a ideia é fazer uma classificação por estratos de renda, certo? Classificação para países por renda baixa, média ou alta. Que os países de renda baixa, a gente obviamente ela vai encontrar alguns da América Latina, boa parte da África subsaariana, e alguns da Ásia Menor, correto? Enquanto que os de renda média, que a gente já pode citar, né? Maior parte da América Latina, parte da América do Norte, alguns da Europa Oriental e da África subsaariana e do norte da África, certo? E os de renda alta aí já são os que geralmente já vem a cabeça, né? Para quem já estuda na área, né? América do Norte, Europa Ocidental, certos países do Extremo Oriente, por aí vai, certo? Alguns do Oriente Médio também entrariam nessa classificação. Seria analisar os países por estratos de renda. E terceiro ponto, então, tendo expandido essa base de dados, né, de apenas América Latina para todos os países do mundo, ou quantos puderem entrar na base de dados, né? Por estratos de renda, a ideia daí seria estimar por dados em painel um modelo que leva em conta variáveis de DH. Porque na minha dissertação, perdão, na minha monografia, eu utilizei o critério do PIB per capita. É o crescimento econômico puro. O país cresceu ou não, independente se tem desigualdade, independente de fatores educacionais, qualidade de vida, é o crescimento econômico puro. Aqui a ideia é utilizar o IDH. Aqui a ideia é utilizar o desenvolvimento, certo? Não apenas o crescimento econômico, mas a qualidade de vida mesmo, certo? Que é o grau de felicidade, o grau de bem-estar daqueles países, certo? Que é o que a gente tem mais em mente, né? Quando a gente pensa em formação de políticas públicas, de tomada de decisão, certo? E a própria pesquisa tem essa finalidade. Afinal, a gente está estudando, né? No meu caso, eu estou estudando na linha de desenvolvimento regional, né? Aqui no mestrado. Então, obviamente que o meu trabalho vai ter que ser voltado na área de desenvolvimento, certo? E, por fim, seria averiguar quais variáveis do modelo pesaram mais para quais grupos de países. Porque isso é um fator que está, inclusive, previsto na literatura. Você pode ter lá no modelo de solo antigo já tinha. Moncure-Homer e Vail analisam, Das, Bernanke, Summers e outros, né, que analisaram esses aspectos todos. Observa-se que algumas variáveis parecem pesar mais para alguns países, por extrato de renda, né? Há outros fatores que pode ser levado em conta também, certo? Mas, por exemplo, certos artigos e certos trabalhos podem mostrar que, no caso de certos países em que você tem um crescimento populacional muito elevado, aquele crescimento populacional elevado, se ele for acompanhado por um crescimento de capital fixo, na verdade, aquilo acaba sendo um ponto muito positivo, porque aquele bônus demográfico, aquele crescimento populacional,
ele acaba sendo absorvido e captado pela estrutura econômica do país, pela infraestrutura do país, para se traduzir em produtividade. Enquanto que em certos países em que já tem um capital acumulado, o crescimento populacional acaba se traduzindo em menos riqueza para todos. Não menos riqueza para todos, mas uma menor fatia para todos. Ou seja, dependendo do estrado de renda, se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido, o crescimento populacional pode ter um crescimento muito bom, muito positivo, ou um efeito muito negativo para o PIB per capita daquele país. Então, como que se aplica daí para o IDH, certo? Então, a ideia seria verificar quais variáveis do modelo pesaram mais para quais grupos de países, certo? E as novas variáveis a serem analisadas seriam o primeiro ponto, óbvio, como eu tinha dito, o principal que seria utilizar o IDH. Inclusive, isso até remove uma das variáveis que era utilizada antigamente, que era o acúmulo de capital humano. Por quê? Isso, inclusive, na discussão com os orientadores, né, uma das coisas que a professora Fernanda me apontou é que não tem por que utilizar... Perdão. Não tem por que utilizar IDH com educação ou qualquer outra variável que já denote qualidade de vida, porque o IDH ele já é uma medida de qualidade de vida, ele já é uma proxy para qualidade de vida. E no IDH já se leva em conta a educação. Então, se, por exemplo, eu regredir IDH contra a educação, vamos por assim, né, IDH em função de educação, então, problema de multicolinearidade. Eu estou colocando dentro estou tentando medir quanto que uma variável certo afeta outra variável que já tem ela dentro dela mesma, certo? Isso é um problema de multicolinearidade, claro. Então, a ideia da minha dissertação é que já não é utilizar diretamente, né, variáveis de expectativa de vida, grau de instrução, educação, que nem eu utilizei na graduação, por exemplo. Porque isso já está no IDH, certo? Já está no IDH, então não tem por que utilizar aqui, né? Segundo, classificação geopolítica. Como eu havia dito anteriormente, o trabalho dos Summers e Heston e o Bernanke também, né, eles utilizaram alguns fatores como se o país é ou não é membro da OCDE, se ele é produtor ou não de petróleo, certo? Então, assim, se a gente classificar os países como por blocos geopolíticos, por exemplo, vamos pegar aqui os países membros do Mercosul. Ok, América Latina, basicamente, né? Óbvio que não dá para falar que todos os países da América Latina são no Mercosul, né? Mas só generalizando aqui, obviamente, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, classificação geopolítica. Então, temos aqui o Mercosul, temos o NAFTA, nós temos também... Perdão. Nós vamos pegar também União Europeia, ok? Então, aqui nós já temos um bloco econômico. Podemos pegar outras classificações. OCDE, BRICS, ok? Aqui já tem outra classificação, já tem outro patamar, já é outro critério de classificação. Ou então podemos fazer uma classificação própria, né? Se a gente for usar uma análise mais cepalina, vamos dizer assim, né? Utilizando o critério das redes de produção. Quais são os países que se produzem mais bens de valor agregado, ou seja, quais são os países que dão as cartas no comércio internacional, que produzem tecnologia, que estão na vanguarda, né, das novas tecnologias, do 5G, da computação quântica, dos nanoprocessadores e por aí vai, né? E quais são os países que ainda são exportadores de commodities, que ainda são países que pegam tecnologias e mandam, né, alimentos, coisas do tipo, né? Então, assim, a ideia seria fazer uma classificação como esta, professor. Seria fazer uma classificação neste âmbito, se utilizar a classificação geopolítica, porque se a gente pegar um país e analisar estritamente por extrato de renda, nós vamos levando em conta certas classificações, certas alianças que acontecem nos países. Porque países que estão em uma renda elevada, eles não vão ser neutros uns com os outros. A tendência, isso está inclusive previsto, né? A gente olhar, inclusive, no Acemoglu, né? na análise institucional dele, países de renda elevada, eles têm sua formação sua formação de alianças e acordos, né? Dentro do cenário internacional. Países de renda média, eles também vão ter seu papel, por assim dizer, e sua formação dentro do cenário internacional também. Por que o Bernanke usou a classificação de país produtor ou não produtor de petróleo? Porque países produtores de petróleo, eles podem fazer alianças também, eles podem, inclusive, formar cartéis, eles podem fazer N medidas para afetar o jogo político e, consequentemente, né, afetar a qualidade de vida das próprias populações. Recentemente, né, não foi anunciado, né, que a Arábia Saudita ia fazer uma redução drástica, né, da produção de barril de petróleo deles.
Então, essa medida, vamos por assim, política e econômica de uma unidade política não vai se traduzir na qualidade de vida dos próprias pessoas que moram lá e das pessoas que estão no resto do mundo. Então, há que se levar em conta essa classificação geopolítica na análise também, e não estritamente econômica, né? Porque um obviamente afeta o outro, né? Terceiro, índice de desigualdade. O PIB per capita não leva em conta o índice de desigualdade. Então, por que não colocar aqui o índice de Gini, né? Por que não colocar aqui esses medidores de desigualdade econômica para afetar quanto que uma alta desigualdade no país possa explicar um baixo IDH? Por exemplo, um ponto que eu levantei no meu TCC foi justamente esse. Será que um dos fatores para o acúmulo de capital humano nos países da América Latina não se traduzir em crescimento econômico seria porque há uma grande desigualdade em questão de oportunidades, há uma grande desigualdade em relação a, por exemplo, fatores que o professor Jefferson, inclusive, sugeriu, né, porque estamos discutindo para colocar aqui na dissertação, certo? Grau de desigualdade entre homens e mulheres, grau de desigualdade entre pessoas de estratos sociais diferentes, seja por critério racial, seja por critério de origem, né, socioeconômica da pessoa. Então, esse é um fator a se colocar aqui também. E, por fim, configuração institucional do país. Países que dão um melhor cenário e que dão uma maior mobilidade, eles se traduzem em melhor IDH ou seria o contrário, certo? Talvez países que têm uma maior mobilidade, mas que não têm uma boa formulação de políticas públicas, eles acabam tendo uma desigualdade e o IDH menor, porque acabam tendo uma grande concentração de renda e, ainda que o PIB per capita seja elevado, a população em geral acaba não colhendo desses frutos todos, certo? Então, essa que seria a grande inovação aqui, né, com essa pesquisa, né? E aqui a base de dados, inclusive aqui deixa eu só passar aqui. Perdão. Acabei repetindo aqui no meu slide, né? Mas acho que aqui na base de dados, né? A ideia seria basicamente utilizar o Penword Table, né? Que já foi utilizado no Banco Mundial e tem dados que podem ser tirados de lá, né? E tem do Banco Mundial que pode ser utilizado também. E quanto ao recorte, que o professor Valdir tinha me perguntado também, o recorte temporal, professor, seria novamente, né, evitar ao máximo esses choques que a gente teve nessas últimas décadas, né? Porque a gente está falando aqui do século XXI, né? Então a ideia não é voltar anos 90, por exemplo, né? Mas evitar, obviamente, crise de 2008 e pandemia do coronavírus. E porque nesse período houveram rupturas, houveram rearranjos, né? Por exemplo, essa questão dos juros elevados, reconfiguração das redes internacionais, né, e das escalas de produção após o Covid-19, uma das variáveis que a gente estava considerando colocar aqui na análise seria justamente fazer 3 medições, uma para cada período, ou seja, pré-crise de 2008, aí período entre crise de 2008 e pós-pandemia, certo? Então seria anos 2000 a 2007, 2009 a 2011 até 2017 ou 2018 e 2021 em diante, que a história e o tempo ainda não deu tanto dado para a gente compor aqui, né? Porque passaram só 2 anos, né? Desde a pandemia começar de fato, né? Mas a ideia seria basicamente essa, né? Também fazer um corte temporal, né? Para levar em conta 2021. Ô, Matheus, antes de você ir para os resultados, eu queria. Vou até abrir aqui para vocês. Eu fiquei bem perdido, assim. Você colocou bastante coisa. Quem que você vai regredir? Quem que vai estar no. Primeiro, a pergunta: você está partindo de qual modelo teórico? Depois que você sai desse modelo teórico, você vai vir para o modelo empírico e aí você vai colocar esse monte de coisa aí. Todas essas coisas, elas estão padronizadas. Por exemplo, no seu título fala que você vai olhar isso aí por extrato internacional, por extrato de renda. Sim. Como é que você vai pôr junto extrato de renda? Como é que você vai pôr extratos de renda de países iguais como o Brasil com o extrato de renda do país da Finlândia? Porque você vai ter que construir isso aí, porque é muito diferente. Você pegar o extrato menor de renda da Finlândia é melhor do que o extrato menor de renda do Brasil. Sim. Como que você vai construir para padronizar esses dados para todos esses países? Quer dizer, isso vai te dar um trabalho. Qual o seu prazo? Como é que você está nessa pesquisa? E mais do que isso, qual é a equação do seu modelo? Quem que você vai regredir contra quem? Como que você vai fazer objetivamente o trabalho?
Em questão de etapas, né, professor? Isso, ó, uma equação. Quem que tá do lado esquerdo ali e quem que você vai explicar aquilo lá que você está colocando do lado esquerdo? Então tá. Acho que essa é a primeira. E outra, de que modelo teórico você está partindo? Porque macroeconomia existem vários modelos teóricos. Você não pode inventar, você não pode fazer um balaio de gás, jogar tudo lá dentro e ver o que explica, porque existem vários modelos teóricos. Você tem que partir de um modelo teórico. Qual o modelo teórico que você propõe e aí como é que você constrói esse modelo empiricamente? Certo. Então, tá. Então, a primeira pergunta, professora, a equação fundamental, a variável dependente que a gente está colocando aqui, é o IDH, certo? É o IDH. Isso aqui é variável de medição de proxy de qualidade de vida e desenvolvimento humano mesmo, certo? Eu tinha citado o modelo de solo expandido anteriormente, porque a minha análise de graduação foi apenas o crescimento econômico estrito, mas não é essa a ideia. Então, aqui a gente traz algumas coisas do modelo de solo expandido, né? Mas, como ideia, vamos supor assim, né? Mas a variável dependente é o IDH. Aí, segundo ponto, aqui as demais variáveis, né? Segundo fator, aqui eu não estou colocando variável de qualidade, como educação, etc., porque isso não cabe aqui. Então, a gente não vai entrar aquelas variáveis lá do modelo de solo. Mas, primeira variável que a gente coloca aqui, classificação geopolítica. Essa classificação geopolítica, como membro ou não da OCDE, como membro dos BRICS ou da OCDE, que isso aqui a ideia seria criar uma dummy, né? A gente coloca como membro ou não da OCDE, ou fazer regressões distintas, né? Um para a OCDE e outro para não membro da OCDE, seria para fazer essa questão da classificação geopolítica, certo? Que isso é uma das variáveis que a gente está utilizando. Depois o índice de Gini, que é de desigualdade também, que seria outra variável que seria desigualdade, e a configuração institucional, que é configuração institucional, a gente ainda não definiu 100%, mas a ideia aqui da configuração institucional seria colocar um índice de mobilidade, por exemplo, né? Inclusive eu tinha conversado com o professor Jefferson a respeito, né? Tem índices que estão incluídos, inclusive na Agenda 2030 da ONU, há dados que eles disponibilizam acerca de índice de igualdade de gênero, por exemplo, né? Então a ideia seria, por exemplo, colocar igualdade de gênero, né? E inserir aqui, por exemplo. Ou se não é igualdade de gênero, índice de... no caso, seria índice de equidade no trabalho, independente de gênero e demais fatores. Então, aqui seria um fator institucional, certo? Então, seria colocar o IDH... Então, eu entendi. Você não definiu ainda a sua equação. Você não sabe ainda qual é a equação direito. Você pode ser o índice de gênero, o outro de tal. Você ainda não sabe direito quem que você vai pôr aí. É isso. Isso. O tipo da variável, mas não exatamente qual variável que vai ser inserido. Eu ainda vou fazer alguns testes, né? Então, você vai usar a classificação geopolítica, índice de desigualdade, configuração, para explicar o IDH. É isso. Isso, E, claro, colocar também alguma variável de capital humano, que é econômico, né? Para colocar aqui. Porque esse slide que eu coloquei só as novas variáveis, tá? Eu não coloquei um slide só com as equações, né? Só com a equação completa que a gente está colocando aqui, né? Mas, sim, trazer o capital humano, porque o capital humano não entra no IDH, certo? E também trazer um índice de abertura comercial, que eu tinha falado anteriormente da internacionalização, acabei não trazendo aqui, mas trazer um índice de abertura comercial, que um dos trabalhos que a gente utiliza aqui na referência, ele usa também um índice de abertura comercial. Lá ele aplicou no modelo de solo, mas aqui eu quero aplicar abertura comercial para o IDH. Tudo bem, professor? Ah, tá. Eu só fico pensando... Eu quero que fale da base de dados agora? Desculpa. Não. Você tem respaldo na literatura para tudo isso aí? Você tem alguém que já usou um modelo desse para explicar isso? Você tem respaldo? Ou você é o primeiro cara que está montando esse modelo desse jeito aí? Não, professor. Os trabalhos que a gente tinha utilizado, por exemplo, esse trabalho aqui de IDH, esse aqui eu não tinha anotado no meu bloco, mas um dos que a gente tinha utilizado, ele não media por IDH. Esse é o trabalho do Herman, se não me engano. Ele havia utilizado, ao invés da medida de IDH, a questão da desigualdade, certo? Ele utilizou apenas a desigualdade em relação às demais variáveis, certo? Tem outro trabalho, que esse é um trabalho que era focado em questão populacional, né, em demografia, em que nesse trabalho ele utilizou a população, né, como variável independente, certo? Para determinar qual que seria daí a expectativa de vida, certo?
se a população afetaria a expectativa de vida. E nesses trabalhos, eles utilizam uma análise quali-quant. Tem dois procedimentos, basicamente, que pode se fazer. Você pode ou montar uma dummy, certo? Que aqui no caso, né, você tinha passado para a gente ano passado, né? Mas, por exemplo, se a gente optasse por fazer membro ou não da OCDE, então a gente coloca lá 0, 1, né? Faz a dummy se é ou não é membro da OCDE. Mas como a ideia aqui seria utilizar, né, aqui no caso, né? Seria utilizar talvez 3 grupos econômicos, certo? Ou seja, poder utilizar aqui BRICS, OCDE e demais países, certo? Neste caso, a ideia seria utilizar a dummy mesmo, né? E aí, o extrato de renda, que você tinha perguntado anteriormente, seria utilizar os próprios dados da ONU, né? Que eles têm a classificação deles certinho, ou o Banco Mundial também tem a classificação deles certinho de país de média, baixa e alta renda, e daí fazer as regressões para eles individualmente e ver quais variáveis pesam mais para cada um deles. Ah, tá. Ok? Não, tudo bem, eu só fico pensando assim, porque é muita coisa, né? Você foi falando e falando. Então, assim, objetivamente, entendi. Eu acho que é interessante você buscar na literatura outros trabalhos que te deem um respaldo para esse tipo de modelo, né? Para não ser uma coisa parecendo que você está fazendo uma experiência matemática, de colocar claro. Tudo dentro de uma mesma equação, né? Sim, com certeza, professor. Mas não sei acho que eu fui falando muito a parte aqui das variáveis que eu estava agregando em relação ao TCC, né? Mas o procedimento, basicamente, professor, em etapa, seria esse, né? Então, qual que é a base de dados, né? Retomando. Qual que é a base de dados? Qual que é o objeto, né? É a economia internacional. Então, quantos países conseguirem entrar, melhor, né? Aí, qual que é a classificação? Extrato de renda. Então, temos aqui os países de renda baixa, países de renda média e países de renda alta. Tem dados da ONU, do Banco Mundial, que já tem essa classificação para nós, certo? Qual que é a equação que a gente está utilizando? É um modelo que mede DH, que é a nossa variável dependente, em relação a fatores socioeconômicos, né? Perdão, em fatores econômico-políticos, né? Então, a classificação geopolítica é bloco econômico, né? No caso aqui, a gente utiliza uma dummy. Índice de desigualdade, o índice de Gini. Configuração institucional, aqui a ideia seria índice de abertura comercial, que nos trabalhos que eu tinha citado utiliza índice de abertura comercial. E aí depois acrescentar algumas variáveis econômicas, né? Formação de capital humano, investimento em capital físico. Eu cheguei a chegar a alguns trabalhos que analisam a questão cambial, mas aqui realmente eu até cheguei a olhar algumas outras coisas, então isso não vai caber aqui, né? E aí usar essa equação, usar essas variáveis para analisar os diferentes estratos de renda. Aí, os países de renda baixa, qual que pesou mais? Pesou mais o fator capital, de formação de capital. Legal. Não, o país de renda baixa pesou muita desigualdade. Agora, os de renda média. Os de renda média institucional pesou mais. Não, mas os de renda média geopolítico pesou mais, né? Renda alta. Perdão. Renda alta. Não, nesse daqui, o que pesou mais foi o populacional mesmo. O que pesou mais nesse daqui foi não foi nem desigualdade, mas foi o capital físico, né? E por aí vai. Então, diferentes variáveis afetariam diferentes estratos de renda. Sim, professor? Entendi, não sei se chegou já a responder quase tudo ali pro Carlinhos, mas assim, com relação ao teu recorte temporal, eu achei assim, ficou meio frágil essa questão de você, antes da crise de 2008 e antes da pandemia, ou seja, você vai pegar um período relativamente que não aconteceu muita coisa, né? Não fica muito frágil a tua justificativa, porque assim, você está analisando o extrato de renda. Beleza, a pandemia até leva em consideração porque aconteceu uma vez a cada 100 anos, né? Aconteceu 100 anos atrás, aconteceu agora de novo, né? Agora, crises, elas acontecem frequentemente. E aí você está tirando uma crise que aconteceu lá em 2008 que às vezes pode ser que não tenha um grande impacto aí, né? Nessas suas variáveis aí, né? Sim. Então, por que estaria fazendo esse recorte, né? Perfeito. Então, professor, isso aqui, a ideia, isso inclusive tem a ver, se não me engano, viu o Rogério tá aí, né, na apresentação também, né? A gente já publicado e feito trabalho para a disciplina, né? É o professor Cristiano que tá falando, né? Isso. Mas é que eu não tô vendo aqui mais a conferência. Então, professor, aquele trabalho que a gente já feito, né, na área analisando questão de eficiência, né, com gasto de saúde, olha só, um dos fatores que a gente inclusive coloca lá é como que é necessário, os trabalhos que a gente cita lá, né, como que é necessário você ter uma gestão eficiente e como que a pandemia mostrou quanto que a desigualdade aperta, né, e como que ela pesa, né, em certos países que não têm tantos recursos, certo? Porque, óbvio,
planos de vacinação, cuidados, né? Sistemas únicos de saúde, maravilha. Só que isso, obviamente, pesa muito mais para países que têm menos recursos. Obviamente, isso pesa muito mais para países que têm menos recursos. Então, a ideia do recorte da pandemia, especificamente, seria levar em conta isso, né? Se eu estou analisando desigualdade aqui na minha desigualdade econômica dentro do país, por que então não levar em conta a questão entre os países? Porque se na pandemia, antes já era de uma certa forma, será que após a pandemia, a desigualdade entre você ser ou não ser um país produtor de petróleo, né, ou ser ou não ser um país de renda alta, de renda média, de renda baixa, né, vai afetar esses fatores todos? Será que o IDH foi ainda mais prejudicado após a pandemia? Só que realmente, esse período de análise, apesar de ser uma ideia de colocar isso no meu trabalho, felizmente o período temporal já está muito curto, né? Talvez eu teria que esperar aí meu mestrado ficar bem mais extenso para conseguir levar isso em conta, passar mais uma década aí, né, para conseguir analisar esse período, né, professor? Eu falo assim porque a pandemia afetou todos os países. E aí poderia até captar alguma coisa nos teus dados e falar assim, olha, alguns países foram mais afetados do que outros, justificando a questão da pandemia, né? E as crises anteriores também, né? Claro. E professor, olha só, essa questão da crise de 2008 mesmo, porque, óbvio, a gente, economia globalizada, então, obviamente que um país, a crise do subprime mesmo, né? Há quem diga, né, que a crise do subprime está acontecendo até hoje, né? Porque até esses últimos dias, né, nos Estados Unidos agora está com essa questão, né, de que eles estão com juros elevadíssimos, né? Estão querendo fazer um rolagem de dívida, tudo agora com essa discussão, né? Se vão definir um teto para a dívida deles e tudo mais, né? Ou seja, Estados Unidos ainda está, né, como que administrando essa crise, né, de 15 anos atrás, né? E ainda se sente esses efeitos, né? Então, sim, faz parte da economia, né, global. Mas dentro da literatura, a questão da crise de 2008, o principal fator dela, né, seria porque isso, inclusive, está no... Mankiw discute isso a respeito em um dos artigos que ele utiliza, mas apesar de que eu não cito esse artigo, ele utiliza nesses artigos, no trabalho dele, e também o Blanchard, na discussão acerca do quantitative easing, ou afrouxamento quantitativo, né? Foi a política macroeconômica adotada para sair da crise de 2008, né? Como que a economia global se alterou após a crise de 2008, né? Que não teria sido apenas... Perdão. Que aqui não teria saído apenas um choque de oferta que passou, beleza, acontece, reajustamos, agora estamos rolando a dívida e vida que segue. Teria sido, na verdade, uma mudança de eixo mesmo, assim, não só de eixo, mas assim, da estrutura mesmo, né, do fluxo de capitais internacionais e das implicações geopolíticas, né. A verdade é que aqui já entra toda uma discussão que caberia numa revisão de literatura mais aprofundada, que eu realmente não vou conseguir trazer aqui agora, professor. Mas, realmente, a minha ideia seria basicamente essa, né, porque pela bibliografia que eu havia analisado, a crise de 2008 não teria sido apenas um choque de oferta, uma crise, né, que aconteceu e que um choque de petróleo, por exemplo, crise de choque de petróleo, beleza, teve aquela oscilação lá, seguiu. A ideia que seria que a crise de 2008 ela alterou a própria estrutura, né, e a própria configuração desses países, certo? Várias medidas, a própria maneira dos bancos centrais se organizarem mudou muito desde a crise de 2008, né? Então, do ponto de vista macroeconômico, haveria sim uma era antes e pós-crise de 2008, e daí a justificativa da escolha do marco temporal para essa divisa, professor. Eu não sei se faz sentido, né? Mas a minha justificativa havia sido basicamente essa. Beleza, entendi. Ok. Não sei se algum professor quer fazer algum outro apontamento. Eu basicamente expliquei aqui, né? Acho que eu podia ter sido um pouco mais objetivo na definição do modelo da base de dados, né? Mas a princípio foi basicamente isso, tá? Não sei se querem fazer um outro apontamento, se quiserem fazer mais algum questionamento, tirar alguma outra dúvida. Se o meu professor Jefferson quiser falar aqui também, né? Se estiver assistindo aí ainda, quiser falar, tá aí meu orientador. Mas foi basicamente isso, tá? Espero que tenha sido interessante para todos. Sim, eu estou assistindo, sim. Ok. Acho que tá tranquilo. Não sei se o Jefferson vai falar. Não, posso. Acho que eu vim aqui para ouvir, né? Tá certo. Ouvir Tira dúvidas, né, Jefferson? Então, sim, porque sempre nos ajuda a reorganizar e melhorar, né? Eu ia passar a palavra para o Carlinhos, então, que já estamos no adiantado da hora ali, faltando 1 minuto para a gente fechar nossas conferências. Carlinhos, se estiver por aí, pode fazer o encerramento, né, Carlinhos? Só fazer um fechamento, então? Isso.
O Caio quer fazer pergunta? Não. Eu vim Ah, só falar, é pode. porque eu tô fechando, eu fiz Tá. a abertura, Não, o né? Eu fechamento, vim, não, é o fechamento da minha opinião, só, não é por o favor. fechamento Ah, do evento. claro. Não, por favor. Não, sim, não tem momento mesmo para ouvir, né? Porque a gente acaba, realmente, foi todas pertinentes as observações, porque ele está em busca de uma outra percepção, sair do crescimento, né? E olhar desenvolvimento. Sempre é o risco de o IDH sempre é um índice meio frouxo, né? Mas é o que existe por aí, que a gente pode trabalhar, né? Tanto que eu acho que é correto fundamentar, revisar mais, colocar qual que é o alcance, importância e de se ter o IDH a partir de quem já fez, né? Porque é uma dissertação de mestrado. E acho que a novidade é trazer esse fundamento de alianças entre países, que o Matheus um pouco elaborou aí, né? E tem alguns trabalhos feitos, mas a gente precisa, né, revisitar com muito mais profundidade tudo, né? Qualidade. Sim. Tudo que está posto aí, né? Então está uma ideia aí, né? Eu acho que foi importante o mestrado dele para ele ver o que ele quer agora, né? Claro. É uma continuidade, mas não a continuidade em si. É Sim. uma continuidade que ele quer, né? Acho que o aluno traz isso, eu respeito bastante, em termos de qualidade de desenvolvimento, né? E são indicadores que são importantes que se acha para todos, né? Sim. Né? Professor, desculpa interromper, inclusive é aquilo, né? Porque já começando nas primeiras orientações, né? Que a ideia é que, assim, se minha pesquisa de graduação eu ainda quero fazer análise macro voltada para desenvolvimento, então, assim, expandir o escopo de análise, ok, mas se eu pegasse de novo, vamos fazer lá de novo, pipercato, vamos fazer aqui fazer aqui o modelo de solo expandido, né? Vamos pegar aqui as mesmas variáveis de capital físico, capital humano e algumas outras e tal, ia ficar extremamente redundante, repetitivo e não ia nem estar agregando nada, né? Então, a ideia, a novidade, vamos pôr assim, né? Que, inclusive, o professor tinha perguntado, seria pegar esse arcabouço que a gente aprendeu, inclusive, com esse último semestre, aí, né? Com análise de geometria, e também que o professor explicou para a gente bastante sobre o estado de renda, desigualdade, né? Como que isso se aplica no mercado de trabalho, aplicar isso também na questão nacional, né? Como que os países têm diferentes configurações, diferentes perfis, né? Socioeconômicos, políticos, históricos que sejam, né? Afetam esse fator de desenvolvimento, né? Porque senão fica muito teórico, né? País ex-colônia, o país que é ou não é membro da União Europeia, país que é ou não é, né? A ideia seria fazer um quantitativo disso mesmo, né? Tentar medir esses fatores, né? Que a gente fica discutindo tanto, né? Na parte teórica, né? Exatamente. Eu acho que já está no nosso horário, né? Também acho que é recomendável estourar. E só fazendo assim, e o Matheus tem um perfil muito próprio dele e andar sozinho, né? A gente tem uns encontros produtivos, então tudo é bastante mérito dele que está indo por aí, tá bom? Obrigado, então, boa sorte para nós, né? Com certeza. Eu posso fechar a apresentação, professor? Se quiser encerrar? Por favor, fique à vontade para encerrada e depois eu faço o encerramento do encerramento. Não tem problema. Então, obrigado a todos que assistiram aqui novamente, todos os alunos, professores e professor Carlos novamente, Valdir e os demais que me convidaram aqui. Espero que tenha sido interessante e que tenha sido produtiva a apresentação de hoje. Matheus, claro que foi super bacana, o tema é muito legal e tenho certeza que todo mundo que fez as intervenções aqui fez isso na melhor das intenções, né? Sempre no sentido de ajudar e de... Porque até você, quando tem que organizar as coisas na sua cabeça para falar, você já vai acertando mais aquilo que você quer fazer, né? Então, é bom falar daquilo que você quer fazer. Tem aqui, ó, a professora Elizabeth falou para você tomar cuidado com multicolinearidade entre as variáveis. A Marciele está dando os parabéns. Meus colegas de sala aí, Marcelo, todo mundo Maurício. aqui dando os Obrigado. Parabéns. O Flávio está te dando também os parabéns. Maria Angélica te dando os parabéns. A Kilma, né? Então, com certeza, a sua apresentação foi muito boa e esperamos também que aqui o Rogério também, né? Que todas as nossas contribuições
sempre você aceite que foi na melhor das intenções e estamos também nos colocando todos à disposição para ajudar no que nós pudermos. Então, se ninguém mais tiver nenhuma colocação, eu vou encerrar, né? Encerrar agradecendo a colaboração, né, principalmente do conferencista Matheus, né, e de todos os participantes, e convidamos a todos, né, para acompanharem as próximas etapas das nossas conferências, né, que será nesse mesmo horário, nas segundas-feiras. Então, semana que vem, vamos esperar como é que fica a questão da volta às aulas ou não, mas, por enquanto, fica mantida a conferência para a semana que vem. Caso aconteça alguma coisa, a gente manda um e-mail desmarcando. Certo? Então, agradecemos a todos e um bom fim de noite aí para todos e um bom restante de semana, pessoal. Ok, obrigado a todo mundo. Boa noite a todo mundo. Tenha uma ótima semana.